E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui após a 37ª rodada, né, do campeonato italiano, e nesse vídeo vou fazer aí um resumo, né, passar um resumo aí pela rodada. Foi uma rodada importante. Tivemos algumas novidades aí no topo da tabela, né, não em relação ao título, que já é da Inter, inclusive tem vídeo no canal sobre, mas tivemos aí a definição aí do Napoli indo à Champions League, assegurou a sua vaga na próxima Liga dos Campeões. Napoli, aliás, que eu até estou aqui com a camisa do Napoli, que assegurou a vaga aí na próxima Champions. Nós tivemos ali algumas mudanças importantes ali no topo e também na questão da zona de rebaixamento. Nós já temos dois times rebaixados, que são Verona e Pisa, e nós temos aí uma briga que promete ser até o último segundo entre Lecce e Cremonese, para ver qual que vai ficar e qual que será rebaixado, né? Essa rodada ambos venceram, aliás, né? Então a ideia é passar uma geral aí sobre os jogos que tivemos. Nós tivemos todos os jogos aí nesse domingo, dia 17 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aí no dia 18 para o vídeo ser publicado aí no dia 19. Nós tivemos até uma questão polêmica aí com a questão dos jogos, né? Que foram marcados ali todos os jogos envolvendo os times que buscavam ali vagas na Champions League para o mesmo horário, né? Meio-dia na Itália, 7 horas da manhã no Brasil, né? Ficou aí bem ruim para acompanhar todos os jogos, né? Bem cedo no domingo, porque teve toda uma questão de um planejamento ruim da Liga, né? Da Série A, que tinha ali um evento de tênis ali, é, ali no complexo, ali onde fica localizado o Estádio Olímpico de Roma, e a gente teria o derby entre Roma e Lazio, né? Então teve toda aí muita troca de farpas, né? E realmente merecidas críticas, né? Inclusive eu falei bastante no perfil sobre isso, sobre a falta de planejamento da liga, a falta de planejamento dos dirigentes da Série A, né? Porque não puderam antecipar isso, né? Será que eles não sabiam que ia ter esse evento para marcar um jogo justamente para o dia de um evento tão importante, né, de um evento de tênis, né, que seria realizado ali bem próximo ao Estádio Olímpico, com a questão de segurança, não teria como ter o jogo, né, no mesmo horário e tudo mais. Então, né, o jogo acabou tendo que ser bem mais cedo, né, principalmente para nós aqui no Brasil. Mas enfim, o assunto não é esse. É só para passar mesmo por essa polêmica aí, e que mostra como que os dirigentes da Série A, eles nem sempre estão bem planejados, né? Eles não conseguem planejar sequer um calendário, né? Eu acho que pedi demais para eles. Mas enfim, vamos falar um pouco mais, passar aqui pelos jogos agora, né? Vamos entrar aí no campo e bola. O primeiro jogo ali, primeiro não, né? Os jogos simultâneos ali de domingo bem cedinho aqui para nós. O Como venceu o Parma com o gol do Alberto Moreno. O Como segue aí sonhando com vaga na Champions League, né? Depois eu vou abrir aqui também a tabela do campeonato. O Como venceu o Parma por 1-0, está aí próximo ali da zona de Champions League, mas não depende apenas de si, né? Porque nós vamos falar logo mais. Venceu o Parma, que vem sendo uma equipe bem chata de se enfrentar mesmo, a equipe do jovem Carlos Cuesta. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um dos times, porque eu pretendo fazer um resumo quando a temporada acabar, né? Depois da 38ª rodada, passar ali pelas decepções, por cada um dos times, pelas surpresas, por quais times que eu achei que foram melhores, os melhores jogadores e tudo mais. Mas, né, só fazer um resumo mesmo e uma prévia do que virá na última rodada do campeonato. O Milan, né, tinha um confronto aí difícil com o Genoa, lá em Gênova, e o Milan conseguiu ganhar, o Milan que vinha em crise, uma vitória muito importante. O Milan segue dependendo apenas de si para ir à Champions League. E aí, uma surpresa na rodada que foi a Fiorentina ir lá no Allianz Stadium e fazer 2-0 na Juventus, né? A Juventus que dependia apenas de si para ir à Champions League, agora não depende mais, né? A Juventus perdeu e no momento o provável é que a Juventus vá para a Liga Europa, o que seria um baque muito importante na questão financeira e até mesmo no projeto esportivo da Juventus para a temporada que vem. Aliás, a Fiorentina teve aí uma notícia ruim, né, que o Parisi, o lateral esquerdo, jogou de ponta também, jogou de ponta pela direita e tudo mais. Ele acabou sofrendo a lesão grave, ligamento cruzado anterior, e vai ficar um bom tempo fora. Ele vinha sendo um dos poucos destaques aí da Fiorentina na temporada. Depois que o Vanoli chegou, ele jogou até mesmo de ponta, como eu falei, mas é um lateral esquerdo, né? Normalmente joga de lateral esquerdo, de ala. Vinha fazendo bons jogos, infelizmente sofreu uma lesão mais grave aí, né? E a Fiorentina, que essa temporada foi uma grande decepção para sua torcida, mas vai terminar de uma forma aí, a torcida vai ficar bem satisfeita, né?
tirando ali uma vaga de Champions da Juventus, muito provavelmente, né, que são grandes rivais ali, principalmente entre as torcidas, né. O Napoli precisava apenas vencer o já rebaixado Pisa, venceu, fez 3-0. Aí no derby da capital, né, entre Roma e Lazio, a Roma venceu, né, voltou a vencer o derby, e aí com a vitória no derby sobre a Lazio por 2-0, a Juventus perdendo, a Roma entrou ali no G4 e agora depende apenas de suas próprias forças para a última rodada, para se classificar para a Champions League, né? A Roma que tem um tempinho aí que não joga a Champions League, costuma estar ali, às vezes bate na trave, não consegue se classificar, agora parece estar encaminhado, né? Parece porque a gente sempre pode ter alguma surpresa na última rodada aí, em se tratando de um campeonato tão aberto como esse, né? A Inter empatou com o Verona no jogo que a Inter comemorou o título e tudo mais, algumas despedidas de jogadores importantes, né? Que ao que tudo indica já deixarão a Inter aí ao final dessa temporada, campeões tanto da Série A quanto da Copa Itália. A Inter venceu bem aí a Lazio mais uma vez, dessa vez pela final da Copa Itália, e ficou com o título, né? Mais um título aí, uma dobradinha para Christian Chivu em sua primeira temporada à frente dos Nerazzurri, né? A Atalanta, ela tinha ali que garantir a sétima colocação, né, para ir à Conference League. Acabou perdendo para o Bolonha, mas não poderia ter perdido demais. Só com 1-0 ali não atrapalhou em nada. A Atalanta está na próxima Conference League, né? A Atalanta que vem fazendo uma reta final aí de temporada decepcionante, principalmente em termos de exibições. E aí começam a aparecer rumores aí, até bem fortes, né, de que o Rafael Palladino, técnico da Atalanta, não vai permanecer no clube, né? Aparentemente vai ter uma nova mudança aí no comando, deve trocar também o diretor esportivo e tudo mais, né? Vamos aguardar aí nas próximas semanas, né? Aliás, né, a Inter vencendo a Copa Itália, né, como a Copa Itália classifica para a Europa League. Só que como a Inter já está na Champions, não vai utilizar essa vaga na Europa League, sobrou uma vaga a mais da Europa League ali para o campeonato. Então nós teremos quinto e sexto na Europa League, o sétimo, no caso, a Atalanta na Conference League. O Cagliari bateu o Torino, o Cagliari conseguiu, né, aí a Salvezza, né, o que é permanecer na elite do futebol italiano, conseguiu aí evitar o rebaixamento. O Cagliari que vem fazendo uma temporada, eu diria que até bem interessante, né, com o jovem Fábio Pisacani no comando, lançando alguns jogadores, né, bem legais aí, como o Palestra, que está emprestado pela Atalanta, o Sebastiano Espósito, que é irmão do Pio Espósito da Inter, também fazendo uma temporada bem interessante aí, né, alguns destaques aí desse time do Cagliari, né, principalmente dando espaço e colocando jovens para jogar. O Lecce, né, que estava perdendo, não, estava empatando aí até o finalzinho e entrando na zona de rebaixamento, conseguiu vencer o Sassuolo, né, o Walid Khedira aí fez 2 gols, depois no final o Stulic fez um gol importantíssimo para tentar manter o Lecce na elite do campeonato italiano. E a Cremonese jogou contra um Udinese, a Udinese que vem sendo um time também bem incômodo nessa temporada. A Cremonese conseguiu ganhar com gol de Jamie Vardy, né, o experiente aí, centroavante da equipe de Cremona. Agora vamos passar um pouco aí para a próxima rodada. Nós teremos aí na sexta-feira a Fiorentina jogando com a Atalanta, dois times que já não têm pretensões no campeonato. A mesma coisa de Bolonha e Inter, e Lazio e Pisa, né? A Lazio não vai jogar competições europeias mais uma vez, né? Mas uma temporada bem decepcionante aí da Lazio. Poderia ter terminado de uma forma até positiva, com o possível título da Copa Itália, mas a Lazio não foi párea, né, para a Inter passou por cima e ganhou. E aí a Lazio novamente fora de competições europeias. Apesar disso, eu acho que é um bom trabalho do Sarri, tá? Não acho que seja um trabalho ruim. Acho que poderia ter sido uma temporada muito pior, levando em conta os problemas, os protestos da torcida, né, contra a diretoria encabeçada ali pelo proprietário Claudio Lotito, né? E aí nós teremos aí os jogos no dia 24 de maio, encerrando a Série A, né? Parma e Sassuolo, duas equipes que fizeram uma boa temporada, né? O Sassuolo voltou da Série B, um bom trabalho de Fábio Grosso, campeão mundial em 2006 com a Itália. O Parma do Carlos Cuesta, né? O técnico mais jovem aí da Série A, foi auxiliar do Arteta no Arsenal. O Parma fez uma bela temporada também, uma equipe muito sólida, muito difícil de enfrentar. Napoli e Udinese também, apenas o Napoli cumprindo tabela e para segurar aí a segunda colocação do campeonato.
Nós teremos aí também Cremonese e Como, e aí um jogo importante para os dois times, a Cremonese que busca deixar a zona de rebaixamento, e o Como que busca aí assegurar uma vaga na Champions, né? Aliás, saiu um vídeo aí no canal, né, nesses últimos dias sobre o projeto do Como, recomendo vocês darem uma olhadinha. O Lecce enfrenta o Genoa, também treinado por um campeão mundial de 2006, Daniel De Rossi, e o Lecce, dependendo do jogo de Cremonese como, o Lecce se salva com empate ou até com uma derrota, né? Mas de toda forma é um jogo para ficar de olho, né? Promete fortes emoções aí na corrida contra o rebaixamento. O Milan já encara, recebe aí em San Siro um Cagliari que já não tem muitas pretensões na temporada, já se salvou do rebaixamento. O Milan precisa vencer uma vitória simples. O Milan não depende de mais nada para estar, né, de volta à Champions League. Aí nós teremos aí o derby, né, de Turim, entre Torino e Juventus. O Torino vai ter uma oportunidade, né, para incomodar a Juventus, para deixar a Juventus aí, né, de vez de fora da Champions League. A Juventus não depende apenas de si, depende de uma sequência de resultados. E o Torino, o grande rival, está aí para tentar atrapalhar isso, apesar de ter um retrospecto muito ruim com a Juventus aí, ao longo da história recente aí, o Torino vai ter a oportunidade de incomodar, de frustrar aí os planos de uma Juventus que já está bem abalada com essa derrota diante da Fiorentina, né? A Juventus, né, que se jogar a próxima Champions League pode ter, conforme eu falei, um impacto financeiro, esportivo e tudo mais, né? E agora parece ser o destino provável da Juventus jogar a Europa League, né? De toda forma, a equipe treinada por Luciano Spalletti vai ter que ir para tentar ganhar, tentar fazer um bom jogo, mas terá pela frente aí o Torino que subiu de produção com o Roberto da Versa. E aí, para encerrar aqui, nós teremos aí Verona e Roma, né? O Verona já rebaixado e a Roma precisando apenas de uma vitória simples aí para se garantir na próxima Champions League, né? O que seria uma bela de um fim de temporada para a equipe de Gianpiero Gasperini. Agora passando aqui pela tabela, né? Apenas para reforçar o que eu já havia dito, a Inter já campeã, o Napoli já assegurou aí sua vaga na Champions League. Depois nós temos Milan e Roma, dependendo apenas de si, como o Juventus tem que vencer e torcer tanto contra Milan quanto contra Roma para tentar ainda voltar à Champions League, né, na zona de Champions League. E a grande decepção aí fica mesmo pela Juventus, tá? O Como nem tanto, porque já faz uma temporada surpreendente, brigando lá em cima. E para a Europa League não é de todo ruim para o Como. Agora para a Juventus é. A Juventus dependia apenas de si, acumulou uns tropeços aí nessa reta final de temporada em casa, empatou com o Sassuolo, empatou com o Verona e agora perde para a Fiorentina. Então são muitos pontos desperdiçados aí em seus próprios domínios. E isso, né, tende a custar muito caro para a Juventus. Né, a Atalanta na Conference, e ali a gente tem um bolo ali de times que já não estão brigando, né, por vagas europeias nem nada, né? Bolonha, Lazio, a Udinese, que fez uma boa temporada, o Sassuolo, o Torino, que se recuperou bastante depois que o Daversa chegou no lugar do Marco Baroni, né, do Marco Baroni, o Parma aí do Carlos Cuesta, um time também que incomodou bastante nessa temporada, o Genoa de De Rossi, tá ali também, conseguiu se safar bem ali da zona de rebaixamento, depois que o De Rossi chegou, né, melhorou bastante o time. A Fiorentina teve um péssimo início de temporada com o Stefano Pioli, só foi se recuperar depois que ele foi demitido, depois que o Vanoli chegou, depois de muito custo. A Fiorentina demorou a reagir, mas conseguiu aí fazer uma campanha bem melhor depois disso. Aí nós temos aí o Cagliari, e aí o Cagliari já está salvo, né, vale lembrar, Leite Cremonese brigando aí por essa última vaga, né, para permanecer na elite do futebol italiano. E Verona e Pisa já com seus rebaixamentos sacramentados, né, foram times aí super frágeis, não conseguiram em momento nenhum mostrar ali força para reagir, né, tanto é que o Pisa venceu apenas 2 jogos e o Verona venceu 3, né, foram equipes aí extremamente limitadas e de fato vão jogar a próxima Série B. Então é isso, foi só para passar uma geral aí mesmo, é, por esse fim da 37ª rodada e uma prévia do que nós teremos aí pela frente, né, nesse fim de temporada aí bem emocionante na Série A do Campeonato Italiano. É isso, um abraço, até a próxima.